Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 50. Bons estudos! Você conheceu a Geografia Econômica Mundial. Em outras palavras, os principais blocos geográficos e econômicos que dominam o mercado mundial. A América do Norte, com o NAFTA. A União Europeia, o Japão e os tigres asiáticos. Conheceu um pouco mais do que acontece no leste europeu depois da queda do Muro de Berlim. Entendeu por que a Índia e a China são consideradas as baleias da economia mundial. Conheceu a Oceania, uma região de importância estratégica na economia do mundo. Constatou o incrível poder do fundamentalismo islâmico. Por fim, viu a situação difícil por que passa o continente africano à entrada do novo século. Enfim, conhecemos juntos um pouco mais esse mundo em que vivemos. Um mundo que parece cada vez menor, pelo progresso dos transportes e das comunicações. Um mundo cheio de povos e culturas tão diferentes que precisam estreitar as suas relações e buscar cooperação entre seus vizinhos. Mas um mundo ainda cheio de conflitos. Em outras palavras, um mundo distante de uma paz sólida. E nessa última teleaula do curso, você vai justamente verificar que ainda falta muito para que as nações do globo formem uma verdadeira comunidade mundial. E que o caminho para a paz passa necessariamente pela colaboração internacional e pelo respeito às diversas identidades nacionais, étnicas e culturais. Pois essa é a única direção capaz de afastar a presença da fome e da guerra do planeta Terra. Então, vamos nessa? Vamos nessa, Pedrão. Só continente onde não haja um conflito entre nações, entre etnias diferentes lutando por um pedaço de terra, entre religiões tentando impor suas verdades. Até aqui na América do Sul, Peru e Equador estão lutando por um pedaço de terra na Amazônia. E o engraçado é que se por um lado se fala da globalização do mundo, por outro que se vê mesmo é uma crescente fragmentação política. E o leste europeu é uma triste prova disso. Os interesses nacionais, religiosos e étnicos estão se manifestando através das guerras. Isso sem falar nessa espécie de guerra civil que está acontecendo nos grandes centros urbanos, onde a violência é crescente. Nunca houve tanta violência nas grandes cidades. Inclusive São Paulo, que está batendo recorde histórico de assassinatos. Sem falar na miséria. Oi, quais são os principais problemas de uma cidade grande como São Paulo? Assalto, né? Violência. Desemprego. Muitas pessoas passando miséria por aí. E vejo homens grandes, fortes, ganhando dinheiro a rodo, como você vê todos os dias. É o dia a dia do nosso país. Segurança, educação, saúde. Poluição, falta de emprego. Não há como negar o progresso tecnológico dos tempos atuais, mas é preocupante verificar que muitos problemas têm crescido com a mesma velocidade desse progresso nos grandes centros urbanos. Problemas que colocam em xeque o modelo desse progresso, como, por exemplo, é o caso das grandes questões ecológicas. O desenvolvimento científico e tecnológico encurtou as distâncias do mundo, permitiu que o homem avançasse mais na cura de moléstias até então desconhecidas e também aumentou nossa compreensão sobre os mecanismos da biosfera. O mercado mundial também organiza cada vez mais o mundo através da globalização, com as grandes empresas operando em escala planetária, sem restrições para a obtenção de lucros. Mas apesar deste progresso material e dessa integração econômica, os conflitos e guerras explodem em todos os cantos do mundo. E por incrível que possa parecer, os motivos básicos para esses conflitos não são apresentados como disputas econômicas, e sim étnicas, religiosas, culturais ou políticas. Mas será que não existem interesses econômicos por trás de tudo isso? Na verdade, a globalização também promoveu a ampliação do mercado mundial para mercadorias bem especiais, drogas e armas. Olá, Maurício. Oi. Que confusão é essa que está acontecendo na cidade hoje, hein? Não para de passar helicóptero. Então você não sabe? Parece que encontraram um bandido aí na cidade, chefe de uma quadrilha internacional, metido com drogas. Estava escondido lá na periferia. Que coisa, veio parar justo aqui. Eu acho um horror essa história de drogas. Pra quem tem filho jovem como eu, fica de cabelo em pé cada vez que lê notícias no jornal. É verdade. Existe muito dinheiro investido nesses negócios do tráfico internacional de drogas, né? E a droga traz não só o vício e a dependência do viciado, mas também traz
violência, suborno, extorsão. Você tem toda a razão, Maurício. Eu me pergunto, será que as autoridades mundiais nunca vão dar conta desse problema? Olha, não é querer ser pessimista não, mas esses negócios ilegais operam numa escala global, né? Eu acho que não existe nenhum órgão internacional capaz de reprimi-los eficazmente. Armas? Você está querendo dizer que o tráfico de armas é uma atividade lucrativa? Claro, Pedrão. Com tanta guerra no mundo, o tráfico de armas deve ser um negócio bastante lucrativo. Olha, tá aí uma coisa que eu não sabia, viu? Mas quem que vende essas armas, hein? Será que não tem nenhum governo que possa controlar tudo isso? Mas como é que vai controlar a guerra, Pedrão? Ué, não tem aquele, como é mesmo o nome? Nações Unidas? Ah, você tá falando da ONU? Isso. A Organização das Nações Unidas. Agora, eu não sei como é que a ONU pode influenciar nesse tipo de coisa, não. Aliás, eu queria ficar um pouco mais por dentro desse assunto, viu? Eu também, viu? A Organização das Nações Unidas foi criada logo após o término da Segunda Guerra Mundial. O seu objetivo era o de promover a paz e a integração entre as nações do mundo. Mas hoje em dia, a ONU é incapaz de garantir sua presença em todas as frentes de conflito abertas no planeta. E as grandes potências, que têm maior poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, defendem mais seus interesses do que batalham pela promoção da paz. Os Estados Unidos, a Comunidade dos Estados Independentes, com a liderança da Rússia, a França, a Inglaterra e a China são os grandes produtores de armas do planeta. Depois do fim da Guerra Fria, parte desse negócio, envolvendo armamentos, dirigiu-se para os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, tanto pelas compras oficiais dos governos, como pelo contrabando para organizações criminosas. Peraí, Pedrão. Lembra que a gente estava lendo sobre aquelas guerras na África? As guerras sobre miséria que envolvem conflitos étnicos e políticos nas regiões ao sul do Saara, envolvendo países como a Somália, Ruanda, Angola, Libéria e Moçambique. Essas guerras que se transformaram em formas de extermínio da população civil. Mas o que mais me impressionou naquela matéria era a mutilação das pessoas causada pela explosão das minas. E também porque algumas pessoas que não faziam parte de nenhuma etnia ou corrente política simplesmente eram executadas. Isso quando não é a fome que mata, né? Já que praticamente nada é produzido naqueles países. Pois é. Mas além deste, existem muitos outros conflitos. Alguns perduram desde o final da Segunda Guerra Mundial, como entre árabes e israelenses. Essas guerras no Oriente Médio já destruíram uma nação inteira, como o Líbano. Também os palestinos foram condenados ao desterro. E os esforços de paz, apesar de alguns progressos obtidos com muita luta nos últimos anos, ainda são frágeis diante do fanatismo religioso e nacionalista de árabes e de judeus. Seria interessante colocar também algumas questões sobre esse problema do armamento. Hoje está todo mundo apavorado com as guerras, com o poder de fogo de certos países. Só que as pessoas se esquecem que esses países foram armados pelas potências desenvolvidas por motivos estratégicos. São as duas faces da moeda desse processo de globalização. Exato. Importante é esclarecer que o tráfico de drogas e armas não teria atingido as dimensões que tem hoje se não crescesse à sombra do processo de globalização. Quer dizer, esses negócios ilegais podem proliferar cada vez mais nas brechas do sistema internacional de troca se não houver alguma espécie de controle por alguma instituição, sei lá. E as soluções têm que ser encontradas. É um desafio urgente para todos os países do planeta. E um passo muito importante para a conquista da paz. Paz, Antônio, paz. Será que esse nosso planeta nunca vai conseguir viver em paz, pô? Claro que vai, Pedrão. Olha, essa esperança não pode morrer nunca. Nada vem fácil. E para se resolver um problema, a melhor coisa é tomar consciência de que ele existe. E foi isso que você fez nessas teleaulas de geografia. Conhecer melhor o mundo em que vivemos. E agora, vamos para uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que apesar de todo o desenvolvimento científico e tecnológico dos últimos tempos e da globalização da economia, integrando várias nações, os conflitos e guerras estão cada vez mais disseminados pela superfície da Terra, provocando uma fragmentação muito grande, motivada por disputas étnicas, religiosas, culturais e políticas. Viu também que a globalização ajudou a ampliar para o mercado mundial duas mercadorias muito especiais: drogas e armas, que vêm ampliando a violência em todo o mundo. E constatou que o desafio da conquista da paz passa pela solução destes problemas, como a criação de uma instituição de controle global para que os negócios ilegais não proliferem mais ainda nas brechas do sistema internacional de trocas.
Agora é hora de você dar uma boa olhada nos seus livros de estudos e revisar tudo o que você aprendeu. Boa sorte!